Oi, pessoal! Hoje vamos começar a falar sobre o imperialismo no século XIX, que foi um momento da história em que empresas que se desenvolveram a partir da industrialização na Europa lançaram-se sobre países da África, da Ásia e das Américas em busca de matérias-primas e novos mercados consumidores para seus produtos que estavam sendo fabricados em grande demanda. Só que houve dois momentos de colonização, né, se a gente observar. Lá no século XVI, já houve um primeiro movimento nesse sentido de que os países europeus criaram colônias em outros territórios. Mas existem algumas diferenças entre elas que é preciso estar atento. No século XVI, o que movia, né, esse processo de colonização era a busca por metais preciosos, por gêneros considerados exóticos na época, o tráfico de escravizados e a justificativa para a dominação dos povos nativos era a cristianização dos povos indígenas, era essa catequização, a conversão ao cristianismo dos povos indígenas. Já no século XIX, a gente tem um outro movimento. Eles estão em busca de novos mercados consumidores. Por estar em busca de novos mercados consumidores, tem os estados nacionais aí atuando, auxiliando essas empresas. E a gente tem também, diferente da justificativa de levar a cristianização, como era no caso do século XVI, no século XIX, a ideia era de levar civilização. Como assim, né? Os povos nativos não eram considerados civilizados por parte dos europeus. Os europeus achavam que a civilização era a organização que eles tinham. Então, para dominar esses povos, eles usavam essa ideia da missão civilizadora do branco europeu. Essa ideia era fundamentada na teoria do darwinismo social, que já explicamos em outra aula, mas vamos retomar aqui, né? A ideia do darwinismo social, ela tem como fundamento a teoria de Charles Darwin da evolução das espécies, de que algumas espécies evoluem mais do que as outras, e aí isso é o que determina a seleção natural, né? As mais evoluídas sobrevivem, as menos evoluídas não sobrevivem. Então, essa ideia aplicada à biologia, né, que Charles Darwin desenvolveu, se usou para esse conceito da ciência social, do darwinismo social, de que algumas civilizações eram mais evoluídas do que outras. E no caso, a civilização que era considerada evoluída era a civilização europeia, né, com seus hábitos, com seus costumes, e os povos nativos de Ásia, África, América, eles não consideravam evoluídos. Eles diziam que ao longo da história, a história deles não seguiu o curso da evolução. E como seria levada essa civilização para eles, né? No contato com a tecnologia dos brancos, eles adquiririam hábitos civilizados e assim poderiam evoluir. Se a gente prestar atenção um pouquinho nesse discurso, essa ideia é uma ideia que já está muito ultrapassada, né? Essa ideia é uma ideia preconceituosa e ela desconsidera a diversidade dos povos, a riqueza que há na diversidade cultural. Então, ela já está muito ultrapassada, mas para aquela época, ela foi usada como justificativa para essa colonização. Só que era uma justificativa para os outros, né? Uma justificativa, como que diz, não, nós estamos com interesse nisso, mas na verdade o interesse real era o interesse financeiro, era a busca por novos mercados consumidores e essa busca também por matéria-prima. Agora, quando a gente estuda imperialismo, a gente precisa estar atento a uma coisa. É preciso observar não apenas o ponto de vista do colonizador, mas também dos colonizados, que não aceitaram pacificamente essa ação, né, sobre a cultura deles, essa dominação sobre as vidas deles. Houve sim resistência. Os imperialistas, nas suas técnicas, né, táticas de dominação, o que eles faziam, né? Dividir para governar. Eles acabavam cooptando
trazendo mais para junto de si os chefes locais, oferecendo cargos, oferecendo benefícios, para assim poder conseguir dominar essas civilizações. Por outro lado, vários povos africanos e asiáticos perceberam essas formas de dominação econômica, política, cultural e contestaram e resistiram sim a essa dominação. Para os imperialistas, não era interessante a escravização dos povos africanos, porque eles precisavam dessa mão de obra para os empreendimentos deles nas suas colônias. Então, eles começaram a atuar contra essa escravização, porque, gente, a escravização, ela esvaziou o continente, de certa forma, né? Esvaziou por quê? Porque essas pessoas elas eram sequestradas para ser vendidas em outras regiões, principalmente na América, para onde o fluxo de escravizados foi muito grande. Só para vocês terem uma ideia, no século XVI, na região ao sul do deserto do Saara, havia cerca de 600 milhões de pessoas. Entre os anos 1870 e 1890, essa população cai para 200 milhões de pessoas. No ano de 1930, nessa mesma região, a população é de 130 milhões de pessoas. Observaram a queda nos números? Essa queda foi devido ao tráfico de escravizados. Com a exploração territorial do continente africano ao longo do século XIX, intensificaram os conflitos com vários povos da região. Esses povos resistiam, fazendo levantes, queimadas e até mesmo guerrilhas. A partir de 1870, com o fortalecimento do desenvolvimento industrial de alguns países, nações como Alemanha, Itália e Bélgica passaram a reivindicar também sua parte na colonização. Então, para evitar futuros conflitos, entre 1884 e 1885, foi realizada a Conferência de Berlim, que foi uma reunião das grandes potências para definir os limites de cada um, em que região cada um deles poderia atuar. Então, a partir dessa conferência, o mapa da África foi redesenhado de acordo com a zona de interesse de cada uma das nações. Isso sem considerar as diferenças culturais e os interesses dos povos da região. E mesmo com esse acordo de não interferência na região de colonização de um ou outro país, ainda assim houveram conflitos. Um desses conflitos foi a Guerra dos Boeres, entre Inglaterra e Holanda. Tudo começa quando a Holanda precisa se retirar da região do sul da África, que era seu domínio desde o século XVII, por causa do acordo do Congresso de Viena, né, ao fim do período napoleônico. E aí, o que acontece, né? Esses holandeses, eles saem dessa região, essa região passa a ser domínio da Inglaterra e eles vão para a região de Orange e Transvaal. E aí, nessa região, é encontrado diamante. E isso atrai muita gente para lá, inclusive ingleses. Os holandeses, eles, como a região era de domínio deles, eles passam a aumentar impostos, a impor um domínio maior para poder lucrar mais com essa exploração desses diamantes. E a Inglaterra, também interessada em lucrar e também interessada na região, não gosta nada disso. E alimenta ainda mais a revolta dos exploradores de diamantes contra os holandeses. Os holandeses então reagem atacando as colônias inglesas e tem início uma série de conflitos que termina, por fim, com a vitória da Inglaterra, que toma para si as colônias holandesas e funda a União Sul-Africana no ano de 1910. Outro desentendimento entre europeus no território africano foi a questão de Suez. O que é isso, né? Diz respeito ao Canal de Suez, que foi construído por Napoleão, né? Financiado por Napoleão, para facilitar a comunicação entre Europa e Ásia. E aí, o que acontece? Ele foi financiado pelo governo francês e era administrado por egípcios e por franceses. Só que com a dominação, né, com esse período do imperialismo, a Inglaterra compra dos egípcios o direito de administrar
esse canal de Suez. E aí começa a ter desentendimentos entre franceses e ingleses na administração desse canal. E que só é resolvido quando o quê? Quando os ingleses fazem uma troca com os franceses. Que troca seria essa? Os franceses deixam o canal de Suez para os ingleses e, em troca, os ingleses apoiam os franceses na ocupação do Marrocos, que eles estavam interessados. Isso aí já dá um desentendimento com outro país, que é a Alemanha, dando origem à questão marroquina, porque a Alemanha estava disputando também esse território. A colonização da África, ela trouxe grandes lucros para as potências imperialistas e acelerou seu processo de desenvolvimento. Por outro lado, as questões, esses desentendimentos entre as nações europeias levou a uma corrida armamentista, proporcionando os períodos que ficou conhecido como Paz Armada, que foi quando cada país buscava ter uma indústria bélica de produção de arma, né? Mais potente que a do seu oponente. Para os colonizados, essa missão civilizadora trouxe rebeliões, repressões e dependência econômica. Grande parte dos problemas que o continente africano enfrenta hoje são decorrentes desse período de exploração, em que tiveram suas riquezas saqueadas e seu mapa redesenhado, colocando grupos rivais de anos habitando uma mesma região, desconsiderando essas diferenças culturais e essas rivalidades históricas. Bom, gente, por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!